Muito bem, senhoras e senhores, bom dia. Sejam todos muito bem-vindos, quero dizer que é uma alegria recebê-los por aqui. Hoje, dia 11/6/2024, agora são 6 horas e 16 minutos. E vamos para mais um programa Café com Franklin. Bom dia, Lucas, bom dia, Solene, bom dia, Aline, Fá Ferreira, bom dia, Yara. Se estiver ok com a transmissão, por favor, me avisem. Bom dia, Oscar Gomes. Quanto tempo, meu cara? Bom encontrá-lo. Bom dia, Marcos. Legal, obrigado pelo retorno. Bom, semana passada eu não fiz o Café com Franklin, peço desculpas, né? Havia me programado para fazê-lo, enfim, estava tudo certo. Mas em cima da hora tive um contratempo e não foi possível estar aqui com vocês às 6h15 na última terça-feira. Tá bem? Então, desculpem por isso. A Carol também está por aí. Legal. O pessoal chegando. A Sara, Lucília. Então, não tivemos aquela dose semanal de cafeína espiritual na última terça-feira, mas cá estamos, retomando os nossos trabalhos. E, enfim, hoje eu quero falar com vocês um pouco sobre relacionamentos. O tema do Café com Franklin de hoje será esse, relacionamentos. A partir de uma passagem de Viktor Frankl que se encontra no livro O Sofrimento Humano, Fundamentos Antropológicos da Logoterapia, na página 23. Eu não estou com o livro em mãos aqui, tá lá na clínica esse meu livro, mas enfim, é certo que essa citação está no livro Sofrimento Humano e é certo que está na página 23, né? Pois assim está devidamente registrado aqui na minha memória. Uma passagem muito interessante, né, de um capítulo introdutório que, para quem estuda logoterapia, faz toda a diferença. Inclusive, né, foi um capítulo que eu pedi para que os alunos agora da pós-graduação, da turma 4, lessem. Então, para quem é da pós-graduação, que é aluno da pós-graduação e está por aqui, essa citação está por lá. Então, tema de hoje, relacionamentos. Vamos lá para o nosso Café com Franklin. Bom, senhoras e senhores, Viktor Frankl vai falar que o imperativo de Píndaro, que há uma expressão clássica dentro da proposta filosófica de Píndaro, na qual ele diz: homem, torna-te aquilo que tu és, deve receber uma espécie de aditivo, deve ser complementada. Então, primeiro vamos entender o que está dizendo esse filósofo grego antigo chamado Píndaro, né? Píndaro diz essa expressão que se tornou célebre: torna-te aquilo que tu és, né? Homem, torna-te quem tu és. Que, de fato, é um desejo que todos nós trazemos no nosso coração, de modo mais ou menos claro, mais ou menos consciente, e é, por assim dizer, uma das grandes missões, uma missão existencial que todos nós sentimos que pesa sobre os nossos ombros. Qual seja, caminharmos para o nosso dever ser, nos tornarmos aquilo para o qual nós somos feitos. Se formos muito sinceros conosco, senhoras e senhores, nós iremos perceber que somos uma espécie de tarefa, uma tarefa que precisa ser realizada. Se olharmos para a nossa vida, perceberemos que há um quê de missão, há uma nota de missão, uma nota claríssima de missão. Nós estamos nessa vida, no fim das contas, para realizar uma missão, para nos tornarmos algo. Percebemos que não nascemos pronto, mas que trazemos muitas potências, e essas potências, essas possibilidades, elas precisam ser atualizadas. Elas precisam se tornar um ato, precisam ser realizadas. Na medida em que nós vamos realizando valores, na medida em que nós vamos vivendo, na medida em que nós vamos tomando consciência de quem nós somos, do que é a vida, de como as coisas funcionam, na medida em que vamos realizando os nossos trabalhos, vivendo os nossos amores, vivendo a nossa fé, enfim, nós vamos nos
tornando algo distinto. Nós vamos escrevendo a nossa história e vamos nos tornando aquilo que nos sentimos convocados a ser. Tá? Então existem potências, possibilidades no homem que clamam, poderíamos dizer, por atualização. Tá? Guardadas as devidas proporções, é igual um aparelho aqui, smartphone, todo mundo está com o seu celular agora em mãos, né? Ele tem potências, né? Ele tem possibilidades de uso. Né? São diversas as ferramentas, as possibilidades. Só que para conseguir fazer um bom uso disso tudo, você precisa atualizar, você precisa instalar, você precisa baixar, você precisa, tornar isso tudo um ato, tornar essas potências um ato. Né? Enfim, a vida humana, falando de modo um tanto quanto simples aqui, nesse nosso café matinal, essa vida plena de possibilidades e que precisa passar por atualizações. Não necessariamente isso vai acontecer da forma como deve. Nós podemos ser mais ou menos mesquinhos, mais ou menos atentos, podemos fazer disso uma missão com mais ou menos empenho, né? E aí vamos nos tornar algo mais ou menos elevado, tá bem? Mas a vida clama. E Píndaro vai dizer isso, né? Homem, torna-te quem tu és. Caminhe nessa direção. Pratique bons atos. Viva bem a tua vida. Viva de forma atenta, responsável. Né? Vá caminhando em direção a esse seu dever ser. Pois bem, lá no livro Sofrimento Humano, Frankl vai dizer, essa colocação, essa máxima, esse imperativo desse filósofo chamado Píndaro precisa ser suplementada com uma outra expressão. E ele vai falar, né, uma expressão de Jaspers. Jaspers vai dizer que o homem, aqui eu estou fazendo uma citação indireta, tá? Não está exatamente assim no livro. Tá? Ele vai falar que o homem, ele vai se tornando aquilo que, de fato, ele vem a ser por conta dos relacionamentos que estabelece. Tá? É como se pegássemos essa primeira citação de Píndaro, homem, torna-te aquilo que tu és, e Frankl, utilizando-se agora de um outro filósofo muito mais atual, e quando eu digo atual, não estou dizendo que ele é melhor, moderno e atual, aqui principalmente em filosofia, não são sinônimos de melhorias, de avanços, né? Às vezes, a grande maioria das vezes, inclusive, é bem o contrário, tá? Mas ele vai pegar um outro filósofo mais atual, e Jaspers vai falar, olha, Jaspers nos diz, e essa colocação de Jaspers faz todo sentido mesmo, que nós vamos nos tornando aquilo que somos por conta dos relacionamentos que estabelecemos. E pronto, aqui nós encontramos uma grande verdade, e nela gostaria de me deter por alguns minutos para conversar com vocês. Porque é como se ele nos desse uma dimensão muito prática, Frankl. Ou seja, são duas propostas filosóficas que, a princípio, podem ser um tanto quanto abstratas. Tá? A gente fica meio sem entender no primeiro momento, mas quando a gente junta elas, a gente percebe que aqui existe tanto um apelo, uma provocação, quanto, né, um caminho possível para se viver este apelo, essa provocação a qual todos nós estamos sujeitos. Ou seja, eu preciso me tornar aquilo que eu sou. Eu preciso caminhar para o meu dever ser. Eu tenho esse desejo, eu sinto essa vontade, eu percebo que isso me cabe. Eu não quero simplesmente viver, eu quero viver uma vida boa. Eu não quero simplesmente ser. Eu quero ser um ser prestante, eu quero deixar um legado, eu quero escrever a minha história. Eu quero fazer a diferença, eu quero poder, sei lá, exalar uma espécie de perfume nesse mundo. E como que eu faço para caminhar para esse meu dever ser? Para me tornar uma pessoa madura, para me tornar uma personalidade saudável, para poder ser para os outros alguém de confiança, para ser um bom trabalhador, para ser um bom marido, um bom filho. Como que eu faço? Para que vai falar, olha, Jaspers vai dizer que
Os relacionamentos que nós estabelecemos dizem muito a respeito de quem nós somos. Portanto, senhoras e senhores, aqui está a chave terapêutica. Se nós quisermos conhecer sobre o homem, se nós quisermos olhar de forma atenta para nós mesmos, se faz necessário que consigamos olhar para os relacionamentos que estabelecemos. Isso, inclusive, em terapia é muito interessante. Bom dia, Bruno Fanetano. Não recebi o teu vídeo, meu cara. Me manda nova... Tá bom. Perdão, eu recebi, mas ainda não abri. Tá? Que você mandou pro Tomás, né? Perdão. Se nós quisermos conhecer a pessoa, isso em terapia é muito interessante, né? Quando a gente quer conhecer alguém, um caminho interessante, bem interessante, é olhar para os relacionamentos que ela estabelece. Ou seja, quem são as pessoas com quem ela convive? Como ela mantém esses relacionamentos? Qual que é a intenção desses relacionamentos? O que os outros pensam acerca dela? Quem ela é nos relacionamentos que tem? Na medida em que eu vou olhando para os relacionamentos dessa pessoa, para as pessoas com quem ela convive, para os lugares que ela, de alguma forma, habita, se encontra, eu vou tendo notícias de quem essa pessoa é. E, senhoras e senhores, fazendo um caminho aqui de autoterapia, cada um analise-se a si mesmo, né? Se eu quiser, de fato, entender como eu tenho vivido, para fazer uma espécie de julgamento, de juízo sobre mim, se eu tenho vivido de forma mais relapsa, de forma mais atenta, se eu tenho caminhado com passos firmes numa boa direção, ou se eu tenho caminhado com passos trôpegos numa direção de perdição. Se eu quiser fazer essa análise, esse julgamento sobre mim mesmo, é extremamente importante, necessário e salutar que eu olhe para os relacionamentos que eu estabeleço. Porque eu vou me tornando, de algum modo, aquilo que eu sou nas relações que eu tenho. Peguemos áreas da nossa vida, grandes áreas da nossa vida. Área profissional, área familiar, área espiritual. Peguemos esses 3 campos. Como que eu me relaciono numa, noutra e noutra? Como que eu me relaciono? Quem sou eu, por exemplo, no meu trabalho? Quais são as relações que eu estabeleço? Com quem eu convivo? Não só quem são, mas como é essa relação. Sobre o que eu converso. Como eu vejo essas pessoas. Como eu as trato. Que tipo de julgamento eu faço sobre elas. O porquê essas relações elas se estabelecem. O que faz com que elas se mantenham. Isso no trabalho. Isso na família. Quem sou eu na minha família? Com quem eu convivo? Como que eu convivo? Aonde está o meu coração quando eu estou diante de um outro? Isso é importantíssimo. Aonde está o meu coração quando eu estou diante de um outro? Quando eu olho para o outro? Quando eu olho para minha esposa, para o meu marido, para os meus filhos? O que eu vejo? O que eu me sinto chamado a ser? No campo espiritual, o mesmo. Como eu me relaciono com Deus? Onde está o meu coração quando me coloco diante dele? Isso vai me revelando quem eu sou. Que tipo de pessoa eu tenho sido. Isso me dá notícias importantíssimas. Muito reveladoras sobre mim. Eu sou as relações que eu estabeleço. Eu vou me tornando aquilo que nas relações eu vivo. O outro para mim, o outro com quem eu me relaciono. É quem? Como eu vejo? Assim, não só é quem, do tipo, o nome. Ah, é o José, é o João, é a Maria, é a Bruna. Não. Assim, ó, como que eu vejo a pessoa? Quando um outro se apresenta diante de mim, quando uma relação se inicia, se estabelece, qual que é o juízo que eu tenho? Aonde está o meu coração? O outro é uma espécie de
degrau no qual eu subo para me elevar. O outro é alguém que me serve e, portanto, eu me sinto diante dele como um ser diante dos seus direitos. O outro é alguém que simplesmente vem e contribui, trazendo-me algo, ofertando-me algo que eu careço. Quem que é o outro? Ou o outro é um ser a quem eu sirvo. É alguém diante do qual eu percebo que no meu coração nasce uma sensação de dever de servi-lo, dever de escutá-lo, dever de ser para essa pessoa algo, dever de atender às suas necessidades, de me antecipar aquilo que ele precisa. Quem que é o outro? Como eu me coloco diante das minhas relações? Quais são os meus padrões de relação? Esse é o ponto. Percebam, existem padrões de relacionamento. Padrões de relacionamento. Quando eu olho uma pessoa se relacionando num lugar e no outro, com uma pessoa, com outra, eu vou meio que mapeando o padrão de relacionamento dessa pessoa e eu começo a ter notícias reveladoras sobre quem ela é. Ela é, de algum modo, as relações que ela estabelece, o modo como ela estabelece essas relações. Bom, se assim ou é, mudanças nos padrões de relacionamento geram mudanças no modo como eu tenho vivido, naquilo que eu tenho me tornado. E, portanto, se eu vou melhorando as minhas relações, se eu vou fazendo delas uma realidade mais profícua, se eu vou fazendo disso uma entrega mais sincera, se eu vou olhando para o mundo não como um lugar que eu vou para consumir, mas como um lugar no qual eu me encontro para realizar valores, para me colocar à disposição, para ser um ser prestante. Se eu vou melhorando, mudando as minhas relações, eu vou mudando a mim mesmo. Eu vou me tornando mais maduro, vou me tornando mais luminoso, vou me tornando mais sensato. Se eu vou recalculando essas rotas dentro dos relacionamentos, se eu vou corrigindo rota dentro dos relacionamentos, eu vou corrigindo também vícios dentro de mim. Eu vou forjando o meu caráter. O homem é o que é, em grande parte, por conta das relações que estabelece. É disso que nós estamos falando aqui. Por exemplo, Platão, isso me faz lembrar bastante, né, de uma colocação de um outro grandiosíssimo filósofo, né? Certamente conhecido por todos, ao menos conhecido por nome, né? De nome, por todos, que é Platão. Platão dizia que os bens eles podem ser de 3 níveis. Eles podem ser úteis, eles podem ser deleitáveis, eles podem ser honestos. E aqui ele dá também uma chave de como podem ser os nossos relacionamentos. Tem pessoas que se relacionam tendo em vista única e exclusivamente os bens úteis. Ou seja, tudo torna-se barganha. Você é uma espécie de comerciante. Você se torna um comerciante. Em todas as relações você aparece como um comerciante que quer fazer trocas, que quer barganhar. Você fica barganhando. Se você me faz algo, então eu lhe pago na mesma moeda fazendo algo. Se você não faz, eu também deixo de fazer. A pessoa fica barganhando, ela fica analisando, fazendo contas. E eu como fico? E eu quanto que eu levo? E eu quanto que eu ganho? Se eu puder, inclusive, ganhar mais e cada vez mais, tanto melhor, né? Mas algum lucro eu preciso ter, ao menos empatar. Negativo eu não vou ficar. A pessoa estabelece relações no mundo com as coisas dessa forma. Ela se relaciona assim em casa, se relaciona assim no trabalho, se relaciona assim com Deus, barganhando, fazendo trocas. É um paganismo no campo das relações. Fica oferecendo algo em troca. Ela fica medindo o quanto ela dá, tendo em vista o quanto que ela já recebeu ou o quanto que naquela relação ela ainda pode receber. Ainda é um nível muito primitivo de relacionamento, muito mesquinho, muito imaturo.
Nós não estamos nessa vida para sermos esses comerciantes no campo das relações. Mas ele vai dizer, olha, tem um segundo nível, o nível do deleitável. Não é que essas pessoas estão buscando fazer uma troca como comerciantes. Não, elas são ávidas por prazer. E elas estabelecem as relações visando o prazer. Elas se relacionam com pessoas que geram prazer. Uma espécie de recompensa aos seus impulsos e aos seus instintos. Elas querem se fartar da vida e dos outros. E elas oferecem algo de si desde que algo tenha sido oferecido a elas que as dessem uma espécie de gosto. E só dão algo por conta desse gosto, desse deleitável que se estabelece nas relações. Sim, se o primeiro nível são os comerciantes, aqui, sei lá, seriam esses, esses usurpadores de gozo, essas pessoas que ficam sendo movidas por comichões internos, por pulsões, por instintos. É um nível ainda muito primitivo, grotesco, relações muito pouco humanas. Esse seria o segundo nível. Tem um terceiro nível que são esses bens úteis, que seria o relacionamento virtuoso, como deve ser. Aquele relacionamento que nos promove, que nos eleva, no qual nós entendemos que estamos para dar de si, para se doar, para se entregar. Essa relação virtuosa, em que eu percebo que eu me sinto cobrado, convocado por Deus, pela vida, pelo outro, para dar o que de melhor só eu posso dar. Para oferecer sem necessariamente esperar absolutamente nada em troca. Fazendo por um senso de dever. Fazendo porque aquilo me cabe. Fazendo porque aquela é minha vida, aquelas são as minhas obrigações. Um dever moral. Essas relações são virtuosas. Não é só por troca, não é uma barganha. Aqui entra o amor, o carinho, a atenção. Eu olho para o outro não como um degrau que eu subo para crescer, para subir, para conquistar algo. Eu olho para o outro como uma terra de missão. Eu olho para o outro como alguém que pode ser beneficiado com as minhas atitudes. Eu olho para o outro como alguém que me convoca a sair de mim mesmo. Eu olho para o outro não com esses olhos dos direitos. Eu tenho direito que ele faça isso, aquilo, me trate dessa ou daquela outra maneira, mas com os olhos dos deveres, da justiça. Sem ficar fazendo conta. Eu não sou esse comerciante que fica fazendo conta. E eu quanto ganho? E eu quanto ganho? E eu quanto ganho? É chato isso. É insuportável viver com pessoas que ficam a todo momento fazendo contas. Que oferecem com uma mão e abrem a outra como quem já quer receber. Tudo bem, se você receber, tanto melhor. Se esse relacionamento puder ser de via dupla, tanto melhor, mas ele não pode se estabelecer tendo em vista isso, ele não pode se manter único e exclusivamente por conta disso. Então, pegando aquela frase de Píndaro, homem, torna-te aquilo que tu és, Frankl vai dizer, o homem se torna aquilo que é, se utilizando da frase de Jaspers, por conta dos relacionamentos que estabelece. Vamos tentar mapear os nossos relacionamentos, como nós temos vivido. Esse é o ponto, e aqui eu vou caminhando para o final da nossa live, porque já são 6h41. Pegue essas 3 grandes áreas, profissão, família e religião. Como você tem vivido isso tudo? Note, há um padrão. Há um padrão. É certo que há um padrão. Se você olhar com atenção, com seriedade, com profundidade, você perceberá que há um padrão. Como você tem vivido? Como você se dirige às outras pessoas? Como você se porta a elas? Como você as trata? O que você vê quando está diante dessas pessoas? O que elas te comunicam? O que você se sente chamado a fazer? Você é quem? Você é um comerciante que fica fazendo trocas? Você é alguém que percebe que pode estabelecer relações virtuosas?
Perceba, há um padrão. Melhore as suas relações. Porque melhorando as suas relações, melhorando o modo como você olha, enxerga e vê o outro, você vai melhorando algo dentro de você. Você vai atualizando, como dizíamos lá no começo da live, essas suas potências. Da melhor forma possível. Chegando na sua melhor versão. Você quer chegar na sua melhor versão? Atualize as suas potências. Um modo eficaz de se fazer isso é melhorando os seus relacionamentos. Vivendo com mais profundidade, com mais inteireza, com mais intensidade, de forma mais apaixonada. Não vendo o outro como um meio, mas como uma finalidade em si mesmo. Não como algo, mas como alguém, não como um degrau, mas como uma terra de missão, como um lugar de serviço. Não querendo subir em cima do outro, mas querendo elevar o outro, querendo promover. Se tem algo que eu posso fazer para que o dia, a vida, né, dessa pessoa se torne melhor, pois bem, eu vou fazer. Isso é uma visão correta no campo das relações. Então, mapeie as relações, encontre o seu padrão, melhore esse teu padrão e saiba, você irá entrar por um caminho de melhora pessoal, de crescimento, de maturidade. Senhoras e senhores, 6h43, vamos começar o dia. Todos têm os seus afazeres, quero dizer que é sempre uma alegria imensa estar aqui com vocês. Obrigado pelo carinho, pela presença de todos. Deem um like aqui na live, compartilhem. Assim que eu postar, nos próximos minutos, ela já vai entrar no feed. Deixe lá o seu comentário, por favor. Isso ajuda a subir a live, faz com que outras pessoas vejam, tenham acesso. Escreva lá nos comentários, por favor, o que vocês acharam da live. Coloque a sua impressão. Tente resumir numa frase, que seja numa palavra, aquilo que mais lhe marcou, aquilo que ficou no teu coração durante essa live. Tá bom? Obrigado pelo carinho, pela presença. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau.